O que eu vou ensinar para vocês é um método muito simples, um método que eu desenvolvi para você nunca mais travar no momento de ser fotografado. Então tem que dominar esse método, prestem atenção, hein? Para a construção dessas poses, nós temos então 3 estruturas corporais: os membros inferiores, a região pélvica, os membros superiores, incluindo a cabeça e as expressões faciais. No dia da produção das fotos de vocês, chegou no estúdio, não precisa de uma grande área para construir as suas poses, dá para fazer tudo no mesmo lugar. E a primeira regra é que a gente começa sempre trabalhando os membros inferiores, tipo a nossa perna direita, que pode estar em diferentes lugares. Uma regra muito importante: toda vez que eu trabalhar um membro inferior, o meu membro superior deve conversar com ele, deve acompanhar esse movimento. Então, se eu estou trabalhando a perna direita aqui na frente, significa que eu vou trazer o ombro direito para frente e não o contrário. Nesse momento, os braços não podem sumir atrás, eles devem aparecer, mas de forma solta e natural aqui na frente. Pode também trazer um toque, né? Quando estou trabalhando os membros inferiores, eu nunca devo juntá-los assim. Ou manter uma na frente da outra assim. Ou cruzá-los assim. Para a fotografia não fica legal, fica uma coisa reta e sem graça. Toda vez que eu estiver trabalhando os membros inferiores, eu devo me lembrar disso e manter sempre um vãozinho entre eles. Assim, ou assim, ou assim, assim. Outra regra muito importante: sempre uma perna é a base e a outra eu estou trabalhando. Posso colocar ela em diferentes lugares, tá vendo? Mãos no bolso. Para colocar as mãos no bolso existe uma técnica. Primeiro, a gente observa como está o look no corpo. Deixa ele no lugar. E aí, enfia as mãos inteiras e de verdade no bolso, deixando os dedões do lado de fora. Desse jeito. Você pode utilizar então os bolsos da frente, se eles realmente couberem os seus dedos, ou os bolsos de trás. Mas vamos supor que você não tem bolso atrás, e aí você vai simular, deixando o dedão aparente ali, ó, no cantinho. Mãos na cintura. Para colocar as mãos na cintura também existe uma técnica. Primeiro a gente ajeita o look no corpo, desliza os dedos sobre ele e segura na voltinha da cintura de forma elegante e natural. Nesse momento, os dedos não podem estar abertos demais, nem fechados demais, nem tensionados demais. Deve estar de forma natural. Ajeita o look no corpo, desliza os dedos sobre ele, segura na voltinha da cintura de forma elegante e natural. Trabalhei perna direita aqui na frente, ombro direito, acompanha esse movimento. No caso das meninas, elas ousam mais, portanto quebram o quadril, empoderam os ombros com pequenos movimentos, criam poses totalmente diferentes. Mão na cintura é mais usual para meninas e a gente vai precisar separar isso em gêneros, que é para você entender como o mercado costuma entender ou tratar. Não impede você de transitar entre os gêneros desde que você saiba o que está fazendo. Proporcional à cintura, os rapazes devem utilizar o quadril. Da mesma forma, ajeita o look no corpo, desliza os dedos sobre ele e segura no espaço feito para o cinto, que é onde fica o quadril. Trabalhou perna direita na frente, ombro direito, acompanha esse movimento. No caso das meninas, então, elas ousam mais, quebram o quadril. Os rapazes têm uma postura um pouco mais contida, os movimentos mais controlados. Uma atitude mais marrentinha. As meninas ousam mais, elas empoderam mais os ombros, elas têm uma atitude mais elegante e bastante ousada. Outra forma de colocar as mãos na cintura é com os dedões aparentes. Da mesma forma, observe como está o look no meu corpo, deslizo os dedos sobre ele e seguro na cintura ou no quadril. Trabalhei perna esquerda aqui na frente, ombro esquerdo, acompanha esse movimento. Com pequenos movimentos, criam poses diferentes. Toques. Vamos supor então que a gente está fotografando para o nosso portfólio e de repente a gente cria essa pose. Esse tipo de toque faz sentido se você for ouvir o hino nacional, por exemplo. Os toques então precisam fazer sentido. Nesse momento a gente deve evitar as articulações. Tanto não é legal segurar aqui, nem aqui, nem aqui. Sempre no meio. Aqui, aqui, aqui,
Vamos supor então que eu estou fotografando os modelos dessa altura e de repente eu decido fazer um ângulo diferente. Então me abaixo e decido fazer um ângulo assim, de baixo para cima. Eles vão e criam essa pose. Esse tipo de pose para esse ângulo não vai ficar legal. Eles juntaram as duas pernas, esconderam os dois braços, levantaram o rosto. E aí desse ângulo eu vou pegar somente o pescoço e até buraco do nariz deles. O que o modelo deve fazer então para construir uma pose legal se o ângulo é esse? Primeiro, ele precisa afastar as duas pernas, as duas precisam aparecer. Libera os dois braços, eles também precisam aparecer. Trabalha um toque para trazer um pouco mais de atitude para essa pose. Abaixa o rosto ao invés de ficar olhando para cima. Como a foto está sendo feita de um ângulo de baixo para cima, então o modelo deve projetar os membros superiores um pouquinho para frente. Alonga o pescoço, abaixa o queixo e aí sim tem um ângulo perfeito para essa foto. Vamos supor então que eu decido fazer uma foto do ângulo normal, aqui na altura dos olhos deles, e aí eu peço para eles criarem uma pose de perfil. E eles vão e criam essa pose. Vai ficar legal? Claro que não. Dessa forma ficou reta e sem graça. E aí eu nem consigo enxergar tudo que eu preciso. Sem contar que desse ângulo eu vou pegar muito do branco dos olhos deles. E foto que fica pegando o branco do olho é foto perdida. Sempre que o modelo vai construir uma pose de perfil, a regra é a seguinte: ele vai utilizar a perna do fundo como base e trabalhar a perna da frente. Gira um pouco o corpo para o braço de trás aparecer. Coloca uma mão no bolso ou um toque para trazer um pouco mais de atitude para essa pose. O rosto deles pode até estar virado para lá, mas o olhar deles vai ser sempre para a câmera. O próximo a ela, mas na altura dela. Nada de ficar olhando para cima, porque senão fica aparecendo o branco do olho e aí é foto perdida. E nem para baixo, que não é um tutorial de maquiagem. O modelo então trabalha a perna da frente. Gira um pouco o corpo para o braço de trás aparecer. Coloca uma mão na cintura, um toque para trazer um pouco mais de atitude para essa pose. O rosto deles pode até estar virado para cá, mas o olhar deles deve ser sempre para a câmera, ou próximo a ela, mas na altura dela. Nada de ficar olhando para cima, nem para baixo. Cotovelos. Antes de passar por esse workshop, alguns de vocês tinham a mania de fazer fotos assim. Não bastasse levantar os cotovelos, ainda levanta o rosto. Esse tipo de ângulo não favorece nenhuma foto, nenhuma pose. Depois desse workshop, então, vocês entenderam que os cotovelos devem estar sempre baixos. Cotovelos sempre baixos, isso não distorce o look, deixa a sua pose muito mais segura, autoconfiante. E importante para uma atitude máxima. Praticar poses em movimento também pode ser muito importante e soma para o seu portfólio. Quando eu liberar os modelos, eles vão começar a se movimentar. Enquanto isso, os fotógrafos estão fazendo vários cliques. Alguns desses cliques trarão espontaneidade e somam muito para o portfólio. Enquanto se movimenta, o olhar a sua cara deve estar boa para a câmera. A sua expressão deve estar conectada com a câmera. É com ela que você está trabalhando. Seu olhar vai ser sempre para ela, na altura dela. Os movimentos precisam fazer sentido. Você pode trazer um movimento para o cabelo, se ele permite movimento. Você pode dar pulos no mesmo lugar. Você pode dar fazer um passo de balé, por exemplo.